Vamos para a parte 3 da aula. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar algumas tags que vão ficar no meio das nossas páginas. Paramos aqui de incluir páginas, paramos de incluir coisas novas ali, tipo alguma funcionalidade, alguma coisa nesse sentido. A gente vai melhorar o nosso código e vai colocar algumas tags mesmo para vocês aprenderem. Não precisaria colocar no mini site da Devaria, mas é importante vocês saberem como, por exemplo, usar tags de texto, que eu vou colocar aqui, Block Coach e o ABBR, que é a abreviação. Também a gente vai melhorar algumas coisas nas nossas imagens, que a gente não usou as boas práticas de HTML5, de propósito para vocês depois entenderem. E também vamos explicar aqui de meta tag lá no head. Por que usar meta tag? Qual é a diferença de você usar e não usar? E qual é a boa prática para utilizar essas meta tags, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a primeira parte que ela é simples, só que pouquíssimas pessoas utilizam, tá? E tem muita gente que acaba comendo bola, né? Por quê? A gente vai falar de citação. O que é citação? Você vai colocar um trecho no seu site, na sua página, no seu documento, de uma coisa que não é sua. Então, toda vez uma boa prática, num TCC, por exemplo, seguindo as regras da BNT, você tem que citar aquele trecho de quem que é. E você cita por um livro, né? Você cita sempre de quem é o dono daquela citação. E a gente vai fazer exatamente isso aqui com vocês. E é muito importante que vocês façam isso para que vocês evitem plágio, né? Porque se você está pegando um trecho de uma página que não é sua, é legal você citar de quem que é aquele trecho, né? E também tem a parte de abreviação. Para facilitar uma leitura boa de um texto que esteja na sua página, no seu documento, você vai colocar uma abreviação. E aí, essa abreviação, muita gente que está lendo não sabe o que ela é, que é, por exemplo, o devs que eu coloquei aqui. Alguém sabe o que é devs aqui? Pode ser que muita gente saiba já porque vocês não colocaram. Vocês já assistiram nossas aulas, vocês já sabem, familiarizaram com esse termo, mas pode ter gente que não sabe o que é isso. Devs é developers, e os developers precisam estar lá no texto de alguma forma, e a gente vai aprender a fazer isso. Tá? E a gente colocando essas duas coisas, que é a marcação de uma citação e a marcação de uma abreviação no texto. Isso são práticas do HTML5, show? Então vamos lá. Então eu vou criar uma seção nova lá na nossa index, tá? Depois a gente pode apagar, porque isso aqui vai ser exemplo mesmo. A gente vai abrir uma seção, tá bom? E depois vamos colocar um título. Depois desse título, a gente vai... Nesse título, na verdade, chama Para os devs saberem, a Devaria usa Microsoft Azure, que é a nossa cloud, que a gente tem toda a nossa infra lá, tá? Mas as pessoas não sabem o que é dev. Então eu criei aqui um ABBR, que é um abbreviation, e fechei o abbreviation. Tudo que tiver dentro do ABBR é uma abreviação e ele, quando você passa o mouse em cima, vai aparecer a explicação dessa abreviação. Beleza? E aí temos uma outra tag chamada Block Coach. Essa Block Coach é para você citar um trecho que não é seu no seu site. E aí eu cito um texto da própria Microsoft Azure, que está lá na página deles, e esse texto eu falo que a citação, esse texto eu peguei nessa URL aqui. E aí, pessoal, quando alguém vai reclamar, não, esse cara fez plágio, não, esse negócio tem plágio. Não tem, a gente está criando aqui um bloco de citação respeitando a fonte, tá bom? Então o próprio Google, mecanismos de buscas, os browsers, eles entendem isso como uma boa prática e você fica até melhor ranqueado, tá? No Google, por exemplo, se você utiliza essas coisas, tá? Porque se o Google começa, a IA deles, a inteligência lá deles começa a rodar, eles vão ver que você está usando o trecho de texto da Microsoft e não está colocando Block Coach. Automaticamente ele te joga para baixo, tá? Não, como que ele consegue fazer isso? Meu, a IA do Google é assim, fantástica e cada vez mais eles melhoram para o mecanismo de busca orgânico seja o mais fiel possível, usando sempre boas práticas. Então é sempre legal utilizar essas coisas, beleza? Então vamos ver na prática como funciona isso?
Vamos lá na nossa index, deixa eu fechar as outras páginas aqui para ficar mais limpo aqui pra gente. Depois do nosso vídeo, até vou pegar, a gente tinha uns BR aqui, não é nessa página. Depois do nosso vídeo, a gente vai criar uma seção nova que vai ser de texto. Essa seção nova, a gente vai colocar um block coach. Não, desculpa, o nosso título primeiro da seção, né? O nosso título vai ser: para que os devs fiquem sabendo, utilizamos Microsoft Azure. Aí até vou dar uma provocada, eu coloquei duas abreviações aqui, hein? Então, uma MS e a outra devs. Então vamos lá. Vamos abrir a BBR. E dentro de ABBR eu coloco aqui o name. Title, desculpa. Eu sempre confundo. Title. E o title no ABBR vai ser Developers. Dentro de ABBR eu vou colocar devs. Já para o MS, vamos fazer a mesma coisa. ABBR. Deixa eu subir aqui porque vai ficar na frente da minha cara, né? Vou colocar o title aqui como Microsoft e vou empurrar, fechar o ABBR para depois de MS, certo? Muito bom. Então eu dou um Ctrl S. Vamos ver como ficou lá na nossa index. Então aqui vocês podem ver que o devs e o MS ficou meio sublinhado, pontilhado, né? Isso depois o Douglas consegue tirar essas coisas, tá? Isso aqui é o padrão do HTML. Quando você passa o mouse em cima, aparece o quê? Developers. Então você não precisa colocar entre parênteses developers, você não precisa colocar um asterisco e lá embaixo colocar developers. E a Microsoft é a mesma coisa. Você automaticamente já fala para o usuário, ó, passa o mouse em cima, meu amigo, que aqui tem coisa para você ler. E é uma boa prática, tá bom? Usar desse jeito aqui, o HTML vem aí melhorando algumas coisas pra gente. Agora vamos para o Block Coach. Depois disso, a gente vai depois do nosso título, vamos usar o Block Coach. E aí eu falo quem eu estou citando. Então vamos lá abrir uma página do Microsoft Azure. Eu cliquei aqui em Microsoft Azure. E aí aqui eu vou em soluções, eu já sei o texto que eu peguei, tá? E aí eu vou copiar esse texto aqui, exatamente igual, senão não faz sentido a citação. Volto lá para nosso código, vou colocar no meio do nosso Block Coach, tá? Então o nosso conteúdo do Block Coach é a citação. Resolva os problemas de negócios com combinações comprovadamente eficientes de produtos e serviços Azure. Introdução à documentação e às arquiteturas de exemplo. Coloquei qualquer texto aqui, poderia colocar outro mais bonito. Eu volto lá no site e coloco exatamente o nosso link que a gente utilizou para a citação. Então, já está aqui uma boa prática implementada no nosso site. Quando eu dou o Ctrl S e vou lá no site, aperto F5, aparece aqui, só que vocês podem ver que ele fica omitido, né? Não aparece a citação aqui. Mas os nossos browsers vão entender direitinho, porque aqui, ó, nessa seção, tem a citação da Microsoft. E isso vai ser uma boa prática aí. Isso defende a gente de plágios e a gente fica bem na busca orgânica deles, tá bom? Bom, acho que deu para pegar aí essa parte bem tranquila, né? Citação e abreviação. Agora vamos para melhorar as nossas tags de image. Por quê? A gente tinha criado só isso aqui, tá? E tínhamos colocado um alt para o texto alternativo, tudo. Agora, a gente pode preservar o alt, não tem problema. Quando tiver um link à sua imagem, você passa o mouse em cima, vai aparecer lá o quadradinho bonitinho, explicando. Como você tem uma outra coisa que é a legenda da sua imagem, que é o Fig Caption. E você tem também a tag de Figure. E até a tag de Figure, ela é a task que identifica no seu HTML que aquele trecho é uma imagem, tá? Então vamos fazer isso, é simples. É a legenda da imagem como Fig Caption, debaixo da tag, sendo filha da tag Figure. E a gente coloca a imagem dentro dela, beleza?
Então vamos fazer isso na foto da home? Vamos lá no index, tá, ainda. Então lá no index, a gente tinha colocado a imagem aqui da foto da home, lembra? Muito bom. Então a gente não precisa mais usar a div aqui. A gente pode usar a figure. Usando a figure, o nosso browser e o Google vai entender que aquele negócio é uma imagem. E depois da imagem, a gente coloca uma fig caption, que seria uma legenda dessa foto. Então posso colocar aqui foto de capa de varia, beleza? Então a gente está utilizando agora boas práticas de HTML5. Então todas as imagens que a gente fez até então você poderia passar para essa estrutura. No caso aqui a gente abriu uma seção, em vez de colocar a foto numa div, eu coloquei numa figure. Ela poderia também receber comandos CSS aqui de estilo que o Douglas pode colocar, por exemplo, colocar uma borda, deixá-la opaca, deixá-la transparente, com uma transparência, deixar ela torta, vai fazer várias coisas com o estilo, né? Então você poderia utilizar estilos dentro dela, tal. Então fica muito mais interessante e os browsers e os mecanismos de busca estão adotando essas tags como boas práticas para melhor desenvolvimento, tá bom? Vamos para a próxima parte aqui. Melhorando o head. O que a gente vai melhorar no head? Vamos colocar as nossas meta tags, como eu prometi para vocês no começo da aula, tá? Lá na parte 1, que eu tinha falado para vocês que a gente ia ter outras meta tags, mas eu não queria complicar a vida de vocês até então. Então eu vou explicar aqui 4 meta tags para vocês, que fica no head. A primeira é uma marcação de descrição da sua página. Isso vai melhorar bastante, principalmente em mecanismos de busca. Por quê? Se você tem uma explicação muito boa dessas páginas, desses seus documentos, fica muito mais fácil das pessoas te acharem pelo mecanismo de busca do Google, Bing, entre outras coisas, tá? Entre outros mecanismos de busca. E as pessoas de marketing que fazem marketing digital estão acostumados a trabalhar com esses conteúdos de uma forma bem estratégica. Então eu coloquei uma descrição aqui que eu não tenho a noção 100% se seria a melhor descrição de uma página para o Google, por exemplo. Eu coloquei aqui exatamente uma descrição da página, tá? Do que a devaria e tudo mais. Eu posso usar essa tag, essa meta tag name description na página principal e posso usar em todas as outras páginas a mesma tag. Mas eu posso também ter uma description para cada página também. Então tudo depende muito da estratégia de conteúdo que você quer colocar e os mecanismos de busca do Google a te acharem de uma forma mais adequada para quem está te achando, tá bom? Quem está te procurando na internet. Quanto melhor você trabalhar esses conteúdos, melhor posição você vai ter no ranking. E por isso que existe uma briga no marketing digital de deixar você em primeiro lugar lá no ranking do Google. Para isso, é boa prática na veia, utilizando tudo que o Google gosta. Segundo, keywords. Keywords serve muito também para busca e vão ser as palavras principais que vão ser utilizadas na busca do seu site. Então aqui no caso eu coloquei devaria, programação, aulas ao vivo, formação de graça. Poderia colocar muitas e muitas palavras-chave. Eu, particularmente, não sei qual a melhor estratégia do marketing digital para a palavra-chave. Se eu coloco 30, se eu coloco 2, se eu coloco 5, que tipo de palavra, se eu coloco palavra composta, se eu coloco palavra simples. Eu não sei dizer para vocês, eu não sou especialista em marketing digital, mas o pessoal sabe exatamente que tipo de palavras seriam interessantes você utilizar na meta de keywords. Serão palavras-chave. E depois, autor. Marca quem é o autor dessa página. Então, por exemplo, quem está procurando no Google, no Bing ali, um conteúdo de, sei lá, do Bill Gates. Se a página tiver um meta tag ali de autor Bill Gates, com certeza você pode ser posicionado nessa página porque você está procurando um conteúdo dessa pessoa. Ou até mesmo de uma empresa. O meta autor poderia ser autor ou CNPJ. Então você poderia colocar o Microsoft, pode colocar Devaria. Eu coloquei meu nome aqui que é mais comum utilizar nomes para essas
para esses autores, tá bom? E por fim aqui, a última meta tag, é uma tag até que foi comentada no início da parte 1, não sei se foi no meio, não lembro, do refresh. A gente tem um auto refresh aqui que você pode colocar no HTML5, que se chama HTTP Kiv, dando refresh como o nome dele, e content seria, o conteúdo seria 50 segundos no caso aqui. A cada 50 segundos ele vai fazer o refresh automaticamente. Vários e vários sites utilizam, principalmente sites de notícia, tudo mais. Obviamente que não dá para você fazer um refresh a cada 5 segundos, porque não dá nem tempo do cara ler a notícia já fez o refresh na página, não tem condição. Então tudo depende da sua necessidade. Eu coloquei aqui um mero exemplo, você poderia colocar, e também não é uma tag obrigatória. Se você colocar um auto refresh num site que não precisa ter um auto refresh, não tem necessidade de você colocar essa tag, tá bom? Então, vamos para a prática. VS Code. Vamos fazer os bichinhos aqui, né? Então a gente vai colocar na head. Lembra que a nossa head ela tá bem simples, né? Então vamos colocar nossa meta. Para usar uma boa prática também, vou colocar um meta embaixo do outro. Nossa primeira meta vai ser com o name de description. Content. A nossa content vai ter o quê? A devaria. Vamos aqui facilitar a nossa vida, tá? Eu vou pegar o texto bonitinho aqui para vocês, já que senão a gente vai ficar meio ano aqui digitando esse texto. Aí vocês podem digitar o texto que vocês quiserem aí, falem bem da devaria na descrição. Vamos lá. Ou quem estiver fazendo uma página pessoal igual o Matheus, pode falar do seu trabalho, Matheus, na descrição. A devaria é uma formação, barará, biriri, bororó, e é isso aí. E aí no final eu fecho a tag meta, certo? E assim como eu não fiz aqui, né, deveria ter fechado. E não fechei aqui no PowerPoint. Muito bom. Coloquei aqui a tag meta, description. Agora vou fazer a tag de... Vou dar um enter até para vocês verem o final aqui. Vou colocar a meta name, keywords. Keywords. Vou colocar aqui o content da keywords. Vai ser o quê? Vou colocar devaria, claro. E aí eu separo keywords com vírgula, tá, pessoal? Keywords devaria, programação. Vou colocar aqui também aulas ao vivo. Vou colocar aqui também, posso colocar desenvolvimento de sistemas. Entre outras coisas, vou parar por aqui. E vou colocar nossa meta, name, de autor. Content seja igual a Daniel Castelo. Fecho a tag meta. E por último, vou colocar a nossa meta de HTTP Kiv. E vou colocar aqui refresh, um content de 300 segundos, como a Fê falou, de 5 minutos, né? Então, quem quiser, coloca o tempo aí que achar mais pertinente. Boa, então temos as nossas meta tags escritas. Bem facinho, bem tranquilo. Se vocês tiverem aí a oportunidade de ter boas práticas, começa a ver alguns exemplos de marcas muito boas que são digitais, né? Por exemplo, a Amazon, entre outras marcas aí, e-commerces do mundo, sites que são bem visualizados, e ver o que eles colocam nessas meta tags aí, só para vocês terem uma ideia melhor voltada para a estratégia de marketing digital, beleza?